Bom, começando a gravação, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao GDMIN, o grupo de estudos em Direito Minerário. A gente sempre ressalta, né, somos pioneiros, o único grupo de estudos em Direito Minerário do Brasil. Hoje estamos aqui na última reunião do semestre, esse ano passou rápido, inclusive, para discutir um tema importantíssimo, financiamento de projetos minerários. Bom, para tanto, nós contamos aqui com uma presença ilustre, na verdade, um convidado que retorna. Adriano, seja bem-vindo novamente, tudo bem contigo? Tudo ótimo, prazer estar aqui de novo. Perfeito. Adriano é sócio do escritório de advocacia Matos Filho, advogados, especialista em política mineral e regulação do setor, com sólida experiência no âmbito nacional e internacional, doutor pela UNB, mestre pelo Centro de Direito e Política Mineral, Energética e do Petróleo, da Universidade de Dundee, e Officer Mining do Comitê Jurídico da International Bar Association. Adriano, seja bem-vindo novamente, agradecemos a presença. Uma palavra. Muitíssimo obrigado. Comentava antes de começar a reunião que é sempre um prazer voltar aqui ao GEDMIN. Tenho enorme carinho pelo FMG, apesar de não ter estudado na FMG, tenho enorme carinho. Minha família estudou, meus pais estudaram. Então, eu fico super feliz de poder estar aqui e falar de um assunto que eu gosto tanto, que é o direito minerário, né? E agora, mais especificamente, falar de financiamento a projetos de mineração. Eu vou compartilhar a tela. Da outra vez que eu estive aqui, eu não me lembro se eu adotei essa dinâmica, mas eu acho muito legal abrir para perguntas durante a apresentação, não tem absolutamente nenhum problema. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, levantem a mão. Não é sempre que eu consigo ver o chat, não sei se eu vou conseguir ver, mas aí Claro, eu qualquer faço coisa tudo. vocês da organização me avisem aí, mas fiquem super à vontade para participar, não apenas no final, mas durante. Meu Claro, eu faço único, meio de campo aqui. Eu só lamento que vocês tenham me escolhido para ser o último a falar, porque geralmente a gente quer fechar o ano com chave de ouro. Mas, de qualquer forma, eu fico muito honrado, tá? Por isso Não, mesmo a gente perfeito. escolheu. Muita generosidade de vocês É uma aí. escolha certa. Pessoal, caso queiram falar, fiquem à vontade, mas por favor, levantem a mão ou escrevam no chat, só para a gente manter uma certa ordem aqui, mas fiquem à vontade. Bom, tomara que vocês estejam vendo aqui minha tela, acho que estão, né, de Sim, financiamento de projeto de mineração. Preparei essa apresentação para ela durar mais ou menos uns 40 minutos, como eu disse, fica a critério de vocês aí. Se ela vai durar mais ou menos, dependendo do interesse da participação, tá? perfeito. Então, falando um pouquinho sobre financiamento de projetos, eu peguei aqui algumas notícias dos últimos 2, 3 anos, e iguais a essas notícias tem tantas outras, tá? São todos projetos aqui no Brasil, mas reparem aqui não só nas cifras, né, que são super elevadas, mas também na moeda. Vejam que as moedas são todas estrangeiras, porque esses financiamentos são financiamentos internacionais. E a gente vai entender um pouquinho, né, do porquê disso. Agora, para não dizer que a minha apresentação estaria desatualizada, né, essa primeira aqui da Horizonte Minerals, era um projeto de níquel que atualmente está on hold, né, não se sabe ainda se ele vai prosseguir ou não. O segundo da Gemini é um projeto de ouro que já foi construído, já está em operação lá no Pará. E terceiro é um projeto de terras raras. Não, perdão, Vale Verde é projeto de cobre lá em Alagoas, que já está em operação também. Aliás, foi vendido, saiu uma notícia da venda dele, da possível venda dele. O contrato de compra e venda foi assinado há 2 semanas. Mas para não falar que está desatualizada a apresentação, eu fui dar uma rápida pesquisada agora à tarde e me deparei com essa notícia aqui, ó, né, de um possível financiamento a um projeto de mineração da Brazilian Nickel, né, projeto de níquel no Piauí. E claro que isso é uma notícia de um possível, né, financiamento, ainda não está concretizado, mas para vocês verem que eu não estou mentindo, tem pouquíssimo tempo que saiu esse daqui, foi agora à tarde, né? Então, é um assunto que é super importante para o setor, é um assunto que está sempre em voga, né? E basicamente, quando a gente fala de financiamento de projetos de mineração, a gente está falando de gestão de risco, né? Qual o risco com relação ao projeto, né? É grande o suficiente, é muito grande ou é aceitável o suficiente para que alguém se disponha, né, a investir dinheiro próprio, ou emprestar um pouco do seu dinheiro
para que esse projeto ele prossiga e possa ser colocado em produção. Na conversa que eu tive, né, com vocês do GEDMIN, em preparação aqui para essa apresentação, eu até perguntei se todos aqui têm familiaridade com o setor, né? E eu sei que vocês se reúnem com bastante regularidade, alguns mais assíduos, outros nem tanto, né? Mas eu seria um dos nem tanto na minha época de estudante. Mas a razão da minha pergunta é justamente para entender, né, o que caracteriza esse setor mineral, né? Vocês viram as cifras, né? Então, os projetos de mineração, eles tendem a ser projetos intensivos de capital, já ouviram falar disso com toda certeza, né? Tendem a ser projetos de alto risco. Existe um número, né, que frequentemente é apresentado, né, que é um número de que para cada 100 pesquisas, uma tem sucesso. Há um certo questionamento desse número, mas a gente pode dizer com toda certeza que para menos de 10% das pesquisas minerais, a gente vai ter um projeto em operação. Então, ou seja, a taxa de sucesso ou de fracasso, vamos colocar dessa forma, é maior do que 90%, é muito alta, né? E esse gráfico aqui é um gráfico bastante comum, bastante conhecido, é a curva de Lassonde, né? Que mostra como é que se comporta a avaliação de um projeto ou a avaliação das ações de uma empresa que tem um projeto, né? O valor ao longo do tempo. Então, essa primeira fase aqui é a fase de pesquisa, né? E geralmente nesse momento em que é identificado um recurso, e quando é identificado um recurso, o projeto ele se valoriza bastante. E depois é que são elas, depois dessa valorização inicial, quando é necessário o desenvolvimento do projeto, o início da construção, existe um período aqui que é um período que dizem, que chamam, né, de orfandade, né, um período em que o projeto fica órfão. Então, muitos investidores, eles colocam dinheiro no projeto no início em que no momento em que houve uma descoberta inicial, e depois quando a empresa divulga ali a existência de um recurso mineral, eles retiram o dinheiro que foi investido. Então eles obtêm a sua remuneração nesse período inicial aqui de valorização. É um capital mais especulativo, não no sentido pejorativo, né, mas é um capital que foi investido que não quer esperar até o início da produção para realizar o seu investimento. Esse investidor aqui, ele realiza o investimento no momento da valorização inicial do projeto. Os investidores institucionais, eles tendem a ficar mais tempo. Né? Esse aqui, como eu disse, é um capital que está querendo realizar o investimento num prazo mais curto. Então, esse período de euforia é essa valorização inicial, e depois que é identificado um recurso, e uma parte desses recursos são convertidos em reservas, né, com esses estudos técnicos, aí começa esse longo período, né, esse período árido, que envolve o licenciamento, que envolve o desenvolvimento de estudos técnicos, a conversão de recursos em reservas, e o início da construção, né? E não só o início da construção, mas o início da produção também. Então, só aqui, mais ou menos, é que tem início a produção em escala comercial. E aí sim, aqui eu já consegui eliminar uma boa parte do risco. Por isso é que o valor ele chega, né, nesse patamar. Então, quando eu falei que quando a gente trata de financiamento de projeto, a gente está lidando com risco, a gente está efetivamente avaliando aqui se o risco ele justifica, né, um investimento ou um financiamento, né, ou não. E à medida em que o risco vai diminuindo, né, seja o risco geológico no momento de se identificar recursos e reservas, seja o risco em termos de licenciamento ambiental, risco social, que está mais presente nessa época, o risco operacional, né, o risco de construção, o risco jurídico que está presente aqui o tempo todo, o risco político, né, muitas vezes, ao investir em determinadas regiões, determinados países, você está sujeito aí a medidas aí de nacionalização, a mudanças de regra, né, a criação de novas cobranças.
aumento de royalties, isso é super comum nesse setor. Então, todos esses riscos, eles vão ser considerados pelos investidores. Seja o investidor que vai colocar dinheiro no projeto comprando ações da empresa, né, seja o investidor que vai financiar aquele projeto. Então, a compreensão dessa curva, que eu não sei se vocês já tinham visto ou não, essa curva de Lassonde, mas ela é super comum na mineração, a compreensão dessa curva, ela é bem importante, né, para a gente entender a dinâmica do setor, principalmente a dinâmica financeira do setor. Dito isso, eu queria que vocês se concentrassem a partir daqui, tá? Ou seja, já houve aqui uma descoberta, já existe um recurso mineral. O nosso próximo gráfico, se vocês tiverem que prestar atenção em alguma coisa, né, ao longo aqui desse nosso bate-papo hoje, prestem atenção no próximo gráfico, que é o mais importante, tá? Esse gráfico aqui, calma que ele vai ficar claro. Ele dá medo, mas ele vai ficar claro para todo mundo. Esse gráfico aqui é um gráfico até que eu uso para dar nas aulas que eu dou lá em Dundee, no mestrado de lá, junto com um colega americano, e ele se concentra no período de desenvolvimento e produção da empresa. E cada curva aqui vai significar uma coisa. Então vejam que, só vou voltar aqui para ficar mais claro para vocês, aquele gráfico que eu mostrei é a mesma coisa que esse a partir daqui, a partir daqui mais ou menos. Só que agora eu estraguei o gráfico. Então, a gente está falando aqui do início da segunda curva. Da curva, essa aqui é a curva, essa linha, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, conseguem? Olha o meu cursor brincando aqui, dá para ver? Não, né? Então, Não consigo ver, não. essa linha aqui, Agora apareceu. então essa linha vermelha aqui é a linha de valor do projeto. Então, ela começa aqui perto de zero e ela vai subindo, né? Aqui, esse fundo cinza aqui é o fundo da descoberta de valor, né? É a fase da descoberta de valor. Esse fundo amarelo bem claro, que a gente está chamando aqui de zona de vulnerabilidade, é quando você tem o maior risco do projeto. Então, você já tem aqui um determinado valor atribuído ao projeto, mas é a zona de maior risco. E aqui, essa mais escura, é quando já houve a construção do projeto, o projeto já está em fase de operação comercial. É a fase em que se recupera, né, o valor do projeto. Gostei disso aqui, a gente rabisca e apaga, né? Então, a partir do momento em que eu consegui concluir, né, voltando aqui ao gráfico anterior, tá? A partir do momento em que eu consegui concluir os estudos técnicos e o processo de licenciamento, né, eu vou começar aqui a parte de construção, que é a parte mais cara de um empreendimento de mineração, que é exatamente esse momento aqui que eu vou começar a construção. Como é o momento mais caro, eu tenho que arrumar dinheiro de algum lugar, né? E essa linha vermelha sólida, que é a linha de valor do projeto, é diferente da linha pontilhada, dessa primeira linha pontilhada aqui, né, que é a linha do fluxo de caixa do projeto. Então, aqui é o momento em que eu vou tomar dívida, eu me torno devedor, né, e aqui é o momento de maior vulnerabilidade, né, da empresa. É o momento em que ela contratou a dívida, né, e ela vai usar o valor do empréstimo, da dívida que ela contratou, para fazer a construção do projeto. Então, a construção vai ser feita aqui. Vejam que, a partir do momento em que eu concluí a construção, eu começo a minha produção, ainda não em escala comercial, o meu cash flow, meu fluxo de caixa, ele começa a subir. Mas ele só vai empatar ao zero, aqui, ó. Quando que é isso aqui? Lá pelo ano 25, mais ou menos. Aqui é a linha de tempo. Então, é lá pelo ano 25. Ou seja, eu levei, nos primeiros 10 anos do meu projeto, eu levei aqui para aprimorar os meus estudos, para fazer o licenciamento ambiental, para começar, para fazer a construção. Aqui,
A partir daqui do ano 10 eu começo a produzir, mas o break-even vai ser mais ou menos aqui no ano 25. É claro que esses números, né, esses valores, eles variam de projeto para projeto, então não é uma regra que todo projeto vai ser no ano 25. Você vai ter projeto que vai ter o break-even mais cedo, projeto que vai ter o break-even mais tarde, mas é só para dar uma noção para vocês aqui de quando, né, de quão complexo e quão longo prazo é o investimento num projeto de mineração. Então, essas duas linhas aqui a gente já viu, essa linha sólida e essa linha pontilhada, né? A dívida, efetivamente, é essa linha aqui com esse pontilhado mais baixinho, né? Então, aqui é o momento em que é feito o desembolso, né? Ou seja, que foi assinado o contrato de empréstimo e o banco dá o dinheiro para a empresa de mineração e aqui ela vai pagar, né? Espera-se que ela pague aqui em mais ou menos, sei lá, 10, 15 anos, né, depois da contratação da dívida. A dívida teria sido contratada por aqui, né, em algum momento aqui. Então, essa linha pontilhada aqui mais fina é a da dívida do projeto. Por que aqui começa um outro pontilhado aqui e ele desce para cá? É que provavelmente, né, nesse momento, as empresas elas trocam uma dívida que é cara por uma dívida barata. Então, elas pagam essa dívida anterior e elas contratam uma dívida com a taxa de juros melhor. Por que a taxa de juros dessa segunda dívida é melhor? Porque o risco é bem menor. Aqui eu já tenho o projeto em produção, em operação. Já passei do licenciamento, já fiz a construção do projeto, então o projeto já está em andamento. Então essa dívida aqui, ela tende a ser mais barata. Então a gente já viu aqui as linhas vermelhas. A linha preta, essa aqui é bem simples da gente entender. Esse daqui é a linha de reservas do projeto. Então, a partir do momento que o projeto entra em produção, que é aqui, né? Veja que aqui o fluxo de caixa começa a ficar positivo. A partir daqui, as reservas começam a decair, né? Pode ser que em algum momento essa linha ela suba mais um pouco. Ela não está aqui refletido no gráfico, mas essa linha pode subir quando você tem uma reavaliação de reservas, né? Quando você acrescenta reservas para o projeto. Então, essa linha preta aqui diz respeito, né, à redução das reservas até chegar aqui no zero. Então, aqui vai ser o encerramento da operação. E aí eu tenho duas linhas azuis aqui. Eu tenho uma linha azul sólida, que é a linha dos pagamentos feitos ao Estado, né, ao Estado a título de CEFEM, ao título de tributos em geral. Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas por que ela começa com uma queda? Porque dependendo do país onde você está, né, muitas vezes são concedidos benefícios fiscais, ou da região onde você está, são concedidos benefícios fiscais. Então não é que o Estado se endividou em benefício do projeto, mas que ele abriu mão de receita, né? Por isso que você tem essa queda aqui inicial. E existe aqui a linha pontilhada azul, né, que é a receita de royalty privado. Boa parte dos projetos tem um royalty, paga royalty para alguém. Depois a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante, né? Então, daí que vem essa linha pontilhada também. Então, com isso, a gente passou aqui, vocês viram que o gráfico ele assusta, mas agora ele começa a fazer sentido, né? A gente passou por todas as linhas, falta a gente entender esses balões aqui. Então, o que é o DFS? DFS nada mais é do que o famoso estudo de viabilidade. É o Definitive Feasibility Study, né? É o momento em que eu chego à conclusão de que esse projeto ele é viável e aí eu vou atrás de dinheiro, né, para financiar o projeto. O estudo de viabilidade, ele leva em conta os recursos minerais, quanto desses recursos que representam reservas e todos os fatores externos também que podem ou não, né, influenciar a possibilidade de o projeto ser colocado em operação. Depois do estudo de viabilidade, algum tempo depois, né, quando os resultados do estudo de viabilidade são considerados, né, pela empresa, ela vai decidir
prosseguir com o projeto, é a Notice to Proceed. E o Project Completion é a conclusão da construção do projeto. Então, aqui é o ponto máximo de vulnerabilidade, né, que é exatamente no Project Completion, né, é o ponto máximo de vulnerabilidade da empresa. Então, esses são os pontos principais aqui. Talvez valesse a pena eu fazer uma pausa para ver se está claro para todo mundo aqui esse gráfico. Se alguém tem alguma pergunta, fique à vontade aí para fazer perguntas. Se não tiver, eu vou adiante. Fique à vontade, pessoal. Mas eu acho que até agora ficou bem claro, Adriano. Esse gráfico ele é muito legal, ele é bem interessante, porque a partir dele a gente entende a dinâmica financeira de uma operação. Sim. Né? E aí, quando você vai contratar um empréstimo, você, na verdade, está contratando um empréstimo para um empreendimento que você não sabe se vai dar certo. Então, de um lado, você tem riscos maiores do que quando você contrata um empréstimo para uma fábrica que está em operação, uma fábrica de automóveis que já tem mercado, que já tem operação. Claro que ela tem o risco do próprio empreendimento, né? Às vezes o mercado muda e aquele seu automóvel passa a não ser tão interessante para o mercado. Mas aqui eu tenho um conjunto de riscos mais elevados, né? Ou um conjunto mais elevado, né, de riscos. Então, eu vou demorar a ter um cash flow, principalmente um cash flow positivo, não um fluxo de caixa positivo. Então, por isso é que essa modalidade de project finance, né, de financiamento de projetos, segundo o qual a principal garantia é o próprio projeto, é uma modalidade que é bastante usada na mineração. E aí é justamente sobre isso que a gente vai falar. Né? Isso aqui foi uma enorme introdução, né, para a gente poder falar um pouquinho, né, do para que serve, né, esse financiamento. Você vai financiar um projeto Greenfield, ou seja, um projeto do nada, ou um projeto Brownfield, um projeto que já está em operação, ou que já esteve em operação, em que eu só preciso recolocar o projeto em operação. Ou eu vou financiar uma expansão de uma operação, né, uma mina que já está em operação e precisa de dinheiro porque vai abrir uma nova frente de lavra, por exemplo. Dependendo aqui dos cenários, né, eu tenho um dinheiro mais barato ou mais caro. Vai ser mais caro se houver um risco maior. Então, para o projeto Greenfield, né, costuma ser isso costuma envolver um risco maior. E aí, no momento em que os bancos, né, vão avaliar se eles pretendem ou não, né, financiar aquele projeto, eles vão, óbvio, levar em conta o ativo, né, que eu estou chamando aqui, é o projeto como um todo. Então, o ativo qual é a commodity, onde que está localizado, qual que é o sistema de logística associado, como é que vai ser o licenciamento, né, como é que vai ser o acesso à terra, vou ter que fazer realocação de comunidade, não vou ter que fazer. Vão avaliar o fluxo de caixa, né, ou seja, quanto tempo que vai levar para aquele break-even que eu falei, quanto tempo que vai levar para a empresa passar a ter um fluxo de caixa positivo, qual que vai ser a receita projetada dela no curto, médio e longo prazo. Mas, principalmente, os bancos eles vão levar em conta quem são as pessoas que estão por trás do projeto. É personalíssimo mesmo. Se eu estou lidando com uma empresa, pode ser uma júnior, mas é uma empresa júnior formada por executivos que já tem um histórico, né, um track record assim, de vários projetos que eles conseguiram colocar em operação, os bancos eles vão estar muito mais dispostos, né, a prosseguir com o empréstimo, né, do que se eu estiver falando de um projeto que talvez até seja um pouco mais promissor, mas que não tem pessoas que têm um histórico, né, de sucesso no setor. Então, isso daqui é muito levado em consideração. E é um exame absolutamente subjetivo. É o seu bom nome na praça, né? E cada vez mais, né, questões ESG no projeto são levadas em consideração. Dependendo do nível de interferência ambiental, né, do nível de interferência social, de aspectos relacionados à governança, né, um empréstimo pode ser mais ou menos viável. Essas questões ESG, elas estão presentes nos contratos de empréstimo, a gente vai ver aqui um exemplo, né, e estão presentes até mesmo na política, né, dos bancos, dos investidores. Eu costumo dizer que ESG na mineração não é novidade.
Quando eu fiz meu mestrado, há mais de 20 anos, eu fiz leituras, fiz pesquisas relacionadas a temas ambientais e sociais que já tinham 20 anos de idade. Então, a mineração fala de questões ambientais e sociais há mais de 40 anos. Questões de governança, talvez um pouco menos. Mas se tem um setor que pode ensinar muito sobre ESG, é a mineração, né, porque está muito acostumado com temas ESG. O que mudou aqui é que esses temas ESG, talvez eles fossem muito levados em conta pelas pessoas que estavam na operação. E talvez não tanto pelos investidores, talvez não tanto pelos financiadores. E esse perfil é que mudou. Né? O perfil de um fundo de investimento, por exemplo, que decide colocar dinheiro numa mineradora. Né? Talvez antes eles não olhassem tanto para questões ambientais e sociais de governança como hoje olham. E aí eu vou ter 2 ou 3 perfis aqui de investimento em projeto de mineração. Eu vou ter a estrutura de dívida, que são os empréstimos propriamente ditos, como o Project Finance, né? E eu vou ter estruturas de equity. Equity é investimento em ações. Então, quando uma empresa, uma júnior australiana, uma júnior canadense, ela busca mais acionistas, na verdade, ela está buscando dinheiro para fazer um pouco mais de pesquisa, para quem sabe tentar definir um recurso para viabilizar a continuidade do projeto. É muito difícil você contratar dívida no início do projeto. A tendência é você contratar dívida do meio para o fim. Né? E os investimentos iniciais, eles costumam ser investimentos de equity, né? De acionistas. Você junta lá uns amigos, né? É o pessoal que chama de family and friends, né? Você faz um family and friends, vai atrás de gente que você conhece bem que esteja querendo investir no seu projeto. Então a gente vai gastar aqui, ou vai investir aqui, no nosso tempo, bem mais, né, em investimento em dívida do que em equity. Tá? Eu sei que esse slide aqui tem algumas semelhanças com o slide que ficou famoso aí do Ministério Público, mas não tem nada a ver. Aqui eu só quero dar visibilidade para vocês que um Project Finance não se limita a um contrato de empréstimo entre banco e empresa. Porque o banco ele vai avaliar o risco dessa empresa. E quando o banco avalia o risco dessa empresa, já que o investimento é um investimento de longo prazo, e por sua própria natureza um investimento de risco, vai querer saber quem são os acionistas, vai querer saber se tem quem que é o principal acionista, né? O controlador muitas vezes vai exigir algum tipo de garantia, uma fiança, né, desse garantidor. Vai querer saber em que pé que está o projeto, né? Se já foi feito o licenciamento, se vai começar a construir. Vai começar a construir? Quero saber quem é a construtora. Quero ver como é que é o seu contrato de construção. Depois que estiver pronto, quem que vai operar a mina? Quero saber quem é o operador. Quero ter certeza de que a sua concessão de lavra está em ordem. Né? Como é que é a sua relação com o Estado? Como é que são as suas licenças, inclusive, e sobretudo ambientais? Quem são os seus fornecedores principais? Você vai ter, você tem um projeto de ouro, quem que vai fornecer sei lá, o moinho de bolas, por exemplo, que é uma estrutura essencial, né, para o projeto. Então, quem que vai comprar a sua produção? Se for produção de ouro, eu não preciso me preocupar tanto, porque eu tenho mercado para ouro quase que cativo. Mas minério de ferro? Quem que é o seu comprador? Níquel? É cobre? Né? Quem que é o seu comprador? O seu off-taker, né? Aquele que compra com base no contrato de longo prazo. Então, tudo isso daqui vai ser levado em consideração. E como tem contrato para quase tudo isso daqui, os contratos também que dizem respeito a essas relações bilaterais aqui vão ser considerados pelos bancos, né, pelos credores. Em outras palavras, Project Finance é muito complicado e é um paraíso para advogado. Tem muito trabalho aqui para advogado. Para banqueiro também, né? Para assessor financeiro também. Então, aqui com esse slide aqui, eu queria mostrar para vocês aqui a complexidade, né, que um Project Finance pode trazer. Mas o Project Finance nada mais é do que um contrato de empréstimo intimamente vinculado ao projeto. Tá? Então, ele, de um lado, né, ele tem a vantagem
de que as obrigações do garantidor, aquele que talvez dê uma fiança, essas obrigações são mais limitadas do que o próprio repagamento do empréstimo. Porque a partir do momento em que eu concluí a construção, em que eu coloquei o empréstimo em produção, o próprio projeto é a garantia. A continuidade do projeto é a garantia. O repagamento do empréstimo, o pressuposto básico é que o empréstimo seja pago com a operação do projeto, com uma parte da receita que o projeto vai gerar. Isso significa, né, que eu tenho uma capacidade de alavancagem maior nesse projeto. Né, que eu estou imaginando que aqui, como eu vou ter um fluxo, né, de caixa bastante, ou espera-se, né, generoso, do médio para o longo prazo, eu consigo comprometer uma parcela desse futuro fluxo de caixa para repagar esse empréstimo. Né? Você tem um período grande de carência, né, do empréstimo, já que eu preciso licenciar, preciso construir. Né? Então, nós estamos falando aqui de contratos aí de 10, de 15 anos, às vezes até mais. Agora, além disso, né, ainda entre as vantagens, é muito bom para a empresa que tem o projeto poder dizer que o seu projeto está sendo financiado por um banco de primeira linha. Né, e banco de primeira linha, sei lá, geralmente são bancos internacionais, né, então por um ING, por um BNP Paribas, né, que são bancos de primeira linha envolvendo financiamento de projeto. O simples fato de eu comunicar ao mercado que eu contratei para o desenvolvimento do meu projeto, né, um contrato de empréstimo com um banco desses, faz com que o meu projeto passe a valer mais. Porque parte-se do pressuposto de que esses bancos fizeram uma auditoria super detalhada, principalmente técnica, né, com relação ao projeto. É quase como um selo, né, de qualidade. Olha, eu tenho aqui um banco de primeira linha que olhou o meu projeto, examinou e se dispôs a financiar meu projeto. Então, só pelo simples fato de eu ter esse contrato de empréstimo, meu projeto já vale mais. Já vale mais porque tem esse selo aí de quase que uma denominação de origem, né, do projeto. Então, essas são vantagens, né, de um Project Finance. Agora, o outro lado da moeda é que, como eu disse, né, é um processo longo, é caro, a contratação aí de um contrato, de um empréstimo, né, leva alguns anos, 2 anos, 3 anos, depende aí da auditoria, né, depende da negociação. Tem dezenas de contratos, né, dezenas de profissionais envolvidos. Eu falei que isso depende que um Project Finance depende de uma série de verificações, de auditorias, né? Então você vai ter advogado, vai ter engenheiro de minas para ver se o projeto está em ordem, vai ter geólogo para ver se os recursos e reservas estão corretos, vai ter assessor financeiro para verificar se o modelo que foi desenhado pela empresa funciona, vai ter consultor ambiental, vai ter consultor social, gente que vai avaliar a política de direitos humanos da empresa, enfim, vai ter, muita gente. É difícil até coordenar, né, tanta gente. E dependendo do nível de risco, você vai ter mais de um banco. Aliás, é bem comum você ter mais de um banco. Você vai ter um banco que é líder, mas ele vai dividir aquele risco com outros bancos. Né? Então, ele vai sindicalizar, né, aquela dívida. E afora isso, eu vou ter que envolver, lembra daquele slide que eu falei, que eu mostrei os vários atores, né, os vários contratos, né, que envolvem um projeto? O banco vai querer lidar com cada um deles. Então eu vou ter que, mesmo depois de ter assinado um contrato de construção, né, como uma empreiteira, como uma construtora, né, o banco vai querer sentar com essa empreiteira e comigo, né, então é um acordo em 3 partes, né, para fazer ajustes no contrato. Né, eu vou explicar o porquê que isso acontece daqui a pouco. Então, também né, mais um fator, né, que onera, né, justamente no momento em que a empresa ainda não tem o dinheiro. Né. E a partir do momento em que o contrato de empréstimo é assinado,
você tem uma imposição de disciplina muito grande, né, feita pelos bancos com relação à empresa. Então, a empresa vai ter assim, páginas e páginas no contrato que dizem o que a empresa pode fazer e o que ela não pode fazer. Geralmente, aquilo que ela pode fazer tem o objetivo de restringir, você só pode fazer isso, né? E aquilo que ela não pode fazer tem o objetivo justamente de impedir que ela, enfim, que ela use, né, o dinheiro para outras possibilidades, né? Com o que ela vai, qual o uso que ela vai dar para aquele dinheiro que ela está recebendo, né? Se ela às vezes não pode nem rescindir o contrato de construção, o contrato de fornecimento sem antes perguntar para os bancos. Então você tem uma série de limitações que acabam sendo impostas, né, para você. Mas é o preço que se paga para receber o dinheiro. Então, o Project Finance, como eu disse, né, ele vai passar aí por uma série de verificações, né? O contrato de empréstimo vai pressupor um estudo de viabilidade, e existe até essa expressão de Bankable Feasibility Study, né? Ou seja, um estudo de viabilidade que é suficientemente detalhado a ponto de ser aceitável pelos bancos. Essa expressão, Bankable Feasibility Study, é super usada, perdão. É muito usada no setor. Agora, o que é exatamente Bankable Feasibility Study, a gente não sabe muito bem. A gente sabe, nesse caso aqui, esse estudo de viabilidade parece ser bankable. E, às vezes, num outro caso, um estudo de viabilidade muito semelhante não seria bankable, né? No final das contas, o que vai indicar, né, se o estudo de viabilidade é bankable ou não, é o nível de detalhamento frente à percepção de risco, né? Esse estudo de viabilidade vai levar em conta um relatório de recursos e reservas, vai levar em conta o modelo financeiro, né, vai levar em conta o EIA-RIMA, né, o estudo de impacto ambiental. Às vezes até existem estudos de impacto social também, que são exigidos pelos bancos, né, próprio orçamento. E como eu disse, né, o banco ele vai querer dar uma olhada nos contratos de construção, de operação, de fornecimento e de compra de minério. Qual que é a preocupação do banco, né, com relação a esses contratos? Esses contratos eles são essenciais para o desenvolvimento do projeto, são contratos-chave. Quando você negocia como construtor um contrato de construção, se por acaso existe algum problema com aquele contrato, você não consegue ir atrás de uma outra construtora e negociar um contrato de construção em um mês. Vai levar tempo. Até porque a própria construtora nem sempre vai ter essa disponibilidade para te atender também. Então, se eu tenho um contrato de empréstimo em que o banco já comprometeu alguns milhões de dólares com a empresa, com a mineradora, e aquele contrato de construção é rescindido por algum motivo, isso significa que o meu projeto vai atrasar. Isso é um risco adicional para o meu projeto, né? E, consequentemente, vai atrasar o cronograma de repagamento e vai atrasar, né, o pagamento da dívida, ou seja, fica mais cara, a dívida fica mais cara, né? A mesma coisa com relação à operação, você não consegue substituir um operador da noite para o dia. Contrato de fornecimento de bens ou de determinados serviços também, são bens que são essenciais e que nem sempre estão disponíveis, né, de imediato. E o contrato de compra de minério é importante para eu saber que existe um mercado para aquela produção. Não adianta nada eu estar produzindo um monte de níquel, por exemplo, se o preço do níquel despencou, como é a realidade atual, né? Então, eu até tenho um mercado, mas não no nível, né, de comprometimento aí financeiro que eu esperaria. Se eu assino um contrato de fornecimento de longo prazo, que é um off-take, né, esse contrato ele vai trazer parâmetros que me permitem calibrar esse risco de mercado. Se eu não tenho um contrato de off-take, eu nem sempre vou ter um comprador, às vezes o preço que vai ser pago por aquele comprador é um preço muito baixo, né, e isso pode afetar a minha operação. Então, tudo isso daqui que eu mostrei para vocês são documentos preparatórios, né, documentos que antecedem a contratação de um empréstimo, né? Esse empréstimo, uma vez contratado,
ficou ruim esse slide aqui, né? Tomara que vocês consigam ler. Esse Tá, empréstimo, tá dando para ver. tá? Eu devia ter quebrado em dois. Mas esse empréstimo aqui, ele, quando contratado, ele vai resultar em um contrato, muito provavelmente, regido por lei estrangeira. Por que que ele é regido por lei estrangeira? Porque os bancos que emprestam dinheiro são bancos estrangeiros, né? Os bancos brasileiros não costumam, né, emprestar, fazer project finance de mineração. Seja por não ter tanta expertise no setor mineral, isso está mudando agora com os critical minerals, né, com essa preocupação dos minerais ligados à transição energética, mas historicamente, né, não é da cultura do mercado brasileiro o fazer project finance de mineração. Teve alguns, eu até trabalhei com o Itaú, né, mas não é o mais comum. O mais comum é pegar empréstimos de banco americano nem tanto, banco canadense, banco europeu. Então, esses bancos vão impor, né, a lei, sei lá, de lei inglesa, lei de Nova York, lei de Ontário, né, lei de Western Australia, sei lá, de algum desses lugares. Então, o contrato, para começar, vai ser, muito provavelmente, não vai ser um contrato de direito civil, perdão, não vai ser um contrato com a nossa tradição jurídica, né, de civil law, vai ser um contrato de common law, e eu não sei se vocês já viram um contrato de common law, mas contrato de common law tem esse tamanho aqui, né? Nós estamos falando de contrato de 150 páginas, então a forma, né, e a estrutura de contratos gringos é uma forma bem diferente da brasileira. E isso vai envolver também advogados desses lugares, né? Então, não apenas advogados brasileiros estarão envolvidos, né, mas advogados desses outros lugares aí, de onde vem o banco, de onde vem o dinheiro, né? Esse contrato de empréstimo, ele vai ter um desenho quase que padrão, né? Ele vai começar ali com uma cláusula de definições, falando o que que é já que o contrato é tão longo, você vai repetir várias vezes o mesmo conceito. Então, para você não ter que escrever o conceito, né, completo, e o conceito completo em direito anglo-saxão, no sistema anglo-saxão, ele é ultra minucioso, você tem uma cláusula de definições. Então, toda vez que eu falar dia, ou dia útil, eu estou querendo dizer que, como dia útil, né, é o período de 24 horas em que os bancos abrem, né, compreendido entre a meia-noite e as 11h59 que os bancos abrem. Isso é um dia útil, né? Então, igual a essa, tem várias outras definições. Vou trazer um exemplo para vocês daqui a pouco. E você vai ter o compromisso do banco de emprestar dinheiro. Raramente o banco ele empresta o dinheiro no dia que você assina o contrato. Ele vai exigir o cumprimento de uma série de condições, basicamente condições que significam você fazer alguns ajustes no projeto, alguns ajustes na situação legal, né, de algumas, enfim, de algumas licenças, né, ou cumprir determinadas condições para que o banco possa emprestar o dinheiro. Então, eu já volto aqui nesse slide, é super comum você ter um intervalo aqui, né, de vários dias, na verdade, muitas vezes vários meses, né, entre a assinatura do contrato e o desembolso, né, e a ideia aqui é, a partir do momento em que houve a assinatura, o futuro devedor, ele adotar determinadas medidas para reduzir o risco, né? Como eu disse, financiamento de projeto tem a ver com análise de risco. Então, a ideia vai desde obter algumas licenças, né, ou fazer com que o direito minerário chegue em determinados estágios, né. Às vezes, eu preciso do ok, né, das empresas que assinaram aqueles outros contratos que eu falei, né. Então, a construtora, né, ela vai se comprometer a não rescindir o contrato com a mineradora antes de avisar o banco, para que o banco tenha oportunidade, né, de cumprir uma determinada obrigação que a mineradora deixou de cumprir.
né? Às vezes, os bancos querem que as garantias sobre o projeto sejam criadas, sejam constituídas, registradas em cartório. Então, tem uma série de obrigações que vão ter que ser cumpridas antes do desembolso, né, antes que o dinheiro chegue na empresa. Então, é super comum você ter cláusulas bem extensas, né, de condições que a gente chama de condições precedentes. Os contratos vão trazer dezenas de obrigações de fazer e não fazer, como eu disse, né, o objetivo aqui é impor uma disciplina, né, para o devedor. Super comum também cláusulas de declarações e garantias, que basicamente são cláusulas em que a empresa ela faz uma série de afirmações com relação a estados de fato. A minha dívida nessa data é X, eu sou o titular dos direitos minerários, os direitos minerários são válidos, são regulares, eu tenho as licenças X, Y, Z, eu não sou réu em nenhuma ação, ou caso eu seja, eu sou réu nas ações A, B e C. Então você tem aqui uma série de afirmações, né, que são feitas e que são levadas em consideração, que foram levadas em consideração pelos bancos. Se eu estou afirmando algo que é falso, no direito estrangeiro, isso pode trazer consequências bem importantes, até mesmo o vencimento antecipado da dívida. Você vai ter uma cláusula grande, bastante restritiva quanto ao inadimplemento. O que acontece se você não cumprir uma determinada obrigação, né, no prazo devido? Geralmente, essas obrigações, essas cláusulas de inadimplemento estabelecem lá um processo para que seja dada uma segunda chance para o devedor. Ele deixou de cumprir a obrigação de mandar um relatório, né, para o banco. É super comum que sejam apresentados relatórios periódicos. Aí ele deixou de apresentar um relatório. Aí o banco notifica e dá uma segunda chance para o devedor para que ele apresente o relatório daí a 30 dias. A pior coisa que pode acontecer é o inadimplemento permanecer, né, que pode causar o vencimento antecipado da dívida. Ou seja, aquela dívida que era para ser paga em 15 anos com o fluxo de caixa do seu empreendimento, ela tem que ser paga agora, à vista. Né? Provavelmente a empresa não vai ter o dinheiro. E aí os bancos podem executar as garantias, podem assumir o projeto, né, que é o step-in. Então, você tem uma série de mecanismos para evitar que isso aconteça. Banco quer declarar o vencimento antecipado? Não. Muitas vezes eles podem ter o direito de declarar o vencimento antecipado, mas eles vão evitar, porque também não é bom para eles. Quando eu disse que a dívida é garantida pelo projeto, é pelo projeto rodando, não pelo projeto em construção ou pelo projeto em desenvolvimento, né? Então o banco ele sempre vai relutar, vai usar o vencimento antecipado como um instrumento de pressão, mas não necessariamente ele quer declarar já na primeira oportunidade o vencimento antecipado da dívida, né? E a gente vê cada vez mais, com mais frequência, a obrigação, né, nos contratos de empréstimo de as empresas adotarem padrões ESG. Você já deve ter ouvido falar nos princípios do Equador, certo? Não? Sim? Não? O que são os princípios do Equador? Em 2002, várias instituições financeiras, 15 para ser mais exato, né? Elas se reuniram, não foi em Quito, não tem nada a ver com o Equador, é a linha do Equador, tá? Não é o país. Então elas se reuniram e chegaram à conclusão de que elas próprias estavam em uma situação de risco. Estavam em situação de risco na medida em que o dinheiro que essas instituições financeiras emprestavam podia estar sendo mal empregado. Mal empregado no sentido de que aquele dinheiro podia ser usado para desenvolvimento de projetos que não atendessem a padrões ambientais, né, de conduta. E os contratos de empréstimo, geralmente eles têm lá uma cláusula que obriga que as empresas elas cumpram a legislação ambiental do país. Só que dependendo do país onde você esteja, a legislação ambiental é quase um nada, né? É muito permissiva ou não é suficientemente desenvolvida. Então, essa obrigação de cumprir a legislação ambiental é muito pouco. Às vezes a empresa ela comete, né, o que aqui no Brasil talvez fosse um crime ambiental, né, mas em outros países essa
essa violação não seria uma violação à lei. Então, essas 15 instituições financeiras chegaram à conclusão de que elas precisavam uniformizar a sua conduta em termos ambientais. E aí, quando a gente fala de uniformizar a sua conduta, porque se fosse só uma instituição financeira exigindo obrigações mais elevadas do ponto de vista ambiental, aqueles que tomam um empréstimo, eles iriam procurar as outras instituições financeiras que não impunham essas condições. Então a ideia é estabelecer um padrão mínimo aceitável. Daí o Equador, né, que é a linha mestra de conduta. E aí aprovaram naquela ocasião, 2002, os princípios do Equador. Hoje em dia os princípios do Equador já foram revisados 3 vezes, já estão na quarta versão. Incorporaram temas sociais também, antes eram só temas ambientais. E a ideia é que, ao incorporar os princípios do Equador no contrato, você vai além, né, o credor ele vai além das legislações domésticas, em temas ambientais e talvez sociais, ele sobe a barra para o cumprimento de obrigações dessa natureza, ambiental e social, que passam a ser obrigações contratuais. Podem não estar na lei, mas está no contrato. Qual é a penalidade para o descumprimento? O vencimento antecipado da dívida. Né? Então, só para vocês terem visibilidade de como é que isso acontece no contrato, eu peguei aqui um exemplo de um contrato da vida real. Tá? Então, Facility Agreement, que é um contrato de empréstimo. Aí lembra que eu falei das cláusulas de definição? Então, tem uma cláusula de definição que fala o que é environmental law, né, o que são leis ambientais. Então, qualquer lei, regulamento, tratado, código de conduta, incluindo os princípios do Equador, né, ou decisões de qualquer autoridade, a autoridade também está com letra maiúscula, quer dizer que tem algum lugar falando o que é autoridade, relacionadas a ou impondo uma obrigação ou padrões de conduta que digam respeito ao meio ambiente, aqui também com letra maiúscula, quer dizer, tem algum lugar que fala o que é meio ambiente no contrato, né? A recuperação das terras, ou dos cursos d'água, ou emissões, enfim, tem uma série aqui de processamento, né, distribuição, uso, tratamento, né, de substâncias perigosas, que também tem uma definição do que é substância perigosa. O que é importante aqui a gente entender? Que quando a gente lê no contrato brasileiro Environmental Law, você vai pensar, leis ambientais, né? O que são leis ambientais? 6938, 9605, sei lá, 9985, aquilo que eu entendo como lei ambiental. Aqui não. Vejam que aqui a definição, ela incorpora muitas outras coisas, inclusive os princípios do Equador. Né? E o que são os princípios do Equador? Princípios do Equador são aqueles princípios, né, descritos na publicação Parará, 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 na versão de 2020, e que você pode acessar no link aqui. Inclusive, se vocês clicarem, vocês vão chegar lá. Então, essa daqui é a definição de legislação ambiental. E aí tem uma obrigação, numa cláusula lá na frente das obrigações, né? Todas as partes obrigadas devem cumprir, né, de forma substancial, né, de forma relevante, com as leis ambientais a elas aplicáveis. Então, a partir do momento em que eu incorporei princípios do Equador na definição de lei ambiental e que as partes obrigadas têm a obrigação de cumprir as leis ambientais, elas também têm a obrigação de cumprir os princípios do Equador. Né? Então, é assim que funciona, essa que é a dinâmica num contrato de empréstimo de Project Finance. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu falei pra caramba. Até aqui tudo bem, Adriano. Tá Beleza. ficando bem claro. Né? E aí tem aqueles outros contratos acessórios, né, que vão orbitar em torno do contrato de empréstimo. Eu já falei aqui do acordo com as contrapartes, né, que são aqueles, às vezes o nome é Direct Agreements, né, acordos diretos, né,
Acordo direto entre o banco e o construtor, acordo direto entre o banco e o fornecedor de serviços, acordo direto entre o banco e o fornecedor de bens, né, de determinados equipamentos, né, que são extremamente importantes para a continuidade da operação, para a continuidade do projeto. Então, é importante para o banco, para os bancos, que aqueles contratos eles não desapareçam da noite para o dia, que eles permaneçam em vigor. E é tão importante a ponto do banco dizer o seguinte: olha, o construtora, você só pode rescindir esse contrato, né, caso a mineradora não esteja pagando suas parcelas em dia. Você só pode restringir esse contrato se você me avisar antes. Porque eu quero ter a oportunidade de cumprir a obrigação que a mineradora deixou de cumprir. Depois eu me entendo com ela. Né? Mas o que é importante para mim é manter o contrato vivo, né? O contrato em vigor. Assim como é importante para mim também saber que a produção mineral vai ter um mercado. E quais vão ser as condições, né, desse mercado. O que significa? Eu quero saber quem é o comprador do seu minério. Pode não ser todo ele, você pode ser um contrato de fornecimento de, sei lá, 60% da sua produção, 70%, pode não ser tudo. Mas eu preciso saber que eu tenho uma empresa que se dispõe a comprar a sua produção, porque isso diminui o meu risco, né, diminui o risco do projeto, e que essa empresa, eu quero saber quem é para saber se ela tem caixa, se ela tem capacidade financeira, se tem bala na agulha, né? Quanto que ela vai comprar, quais as condições, qual que é o preço que ela vai pagar. Claro que o preço não vai estar, dificilmente vai estar estipulado no contrato, porque são contratos de fornecimento de longo prazo. Você vai ter uma fórmula que vai permitir a você calcular esse preço e verificar quais são as variáveis, né, que compõem essa fórmula. E, obviamente, os contratos de garantia. Né? Esses aqui, advogado brasileiro adora, né, porque se o contrato de empréstimo é um contrato de lei estrangeira, o advogado brasileiro também participa desse contrato, porque tem muitas implicações relacionadas ao Brasil. Mas os contratos de garantia são contratos de lei brasileira, porque você vai ter que executar aqui no Brasil essas garantias. Né? Garantias sobre direitos minerários, a cessão fiduciária das ações da devedora, né, da mineradora, ou das cotas, hipoteca ou alienação fiduciária dos imóveis, se a mineradora for dona do imóvel, garantia sobre os equipamentos, sobre os créditos futuros, sobre conta bancária, sobre o estoque do minério, enquanto o minério está estocado, ele também tem uma garantia sobre ele, um penhor. Vai ter garantia sobre tudo, se o banco quiser. Ele pode ser um banco de gente boa e não abrir mão de determinadas garantias, porque tem um custo, né, para você negociar a garantia, para você registrar. Dependendo do lugar que você está no Brasil, o Estado, cada garantia dessas aí custa 50 mil para ser registrado em cartório. E como são várias, imagina que você está gastando aí 300 mil, 400 mil, 500 mil. Dinheiro esse que podia estar sendo usado no projeto, mas você está dando para o cartório. Então, também há essa margem aí para negociação. Por que que o banco, ele quer, ou idealmente, né, ele gostaria de receber garantia sobre tudo? Porque, de um lado, né, ele, obviamente, ele quer ter a possibilidade, né, de ter um cardápio de opções para executar as garantias, no caso de inadimplemento. Mas, de outro lado, essa garantia também ela tem um componente de defesa. Né? Se eu sou credor de uma determinada garantia, se vier um outro credor da empresa, ele não vai conseguir acessar aquele bem, porque aquele bem já está sujeito à minha garantia. Ele só vai poder acessar aquele bem depois de mim. Ele vai ser subordinado em relação a mim. Né? Então, você tem esse elemento de defesa. Né? O mais comum é que se o banco quiser, se o credor quiser executar a garantia, muito provavelmente ele vai executar a garantia sobre as ações da empresa, que aí já vem o pacote inteiro junto. Mas ele pode executar a garantia sobre outras coisas também, né? Equipamento, revender. Alguma dúvida aqui com relação ao Project Finance? Falei um bocado sobre Project Finance. A última pergunta que eu queria fazer para vocês é: direitos minerários podem ser dados em garantia? Bom, Né? quem é aluno assíduo, frequenta assiduamente aqui, sabe que sim, né? Pois é, mas quais, né? Agora, com a nova minuta, né, a autorização de pesquisa também vai poder. Pois é, Explicitamente, né?
Exatamente, muito bem observado, né? Aqui tem, vou pular onde isso aqui tudo, né? A resolução 90, né, da ANM de 2021, ela previa que a garantia só poderia ser dada, direitos minerários só poderiam ser dados em garantia se estivessem na fase de lavra, seja uma concessão de lavra, seja um manifesto de mina. Aí essa lei, né, do finzinho de 2022, na virada do ano, alterou o Código de Mineração e incluiu o 92A, que permite autorização de pesquisa, registro de licença, permissão de lavra garimpeira, tudo isso pode ser dado em garantia. Aquilo que você pode ceder, você pode dar em garantia. Os requerimentos de pesquisa e de permissão de lavra garimpeira e de registro de licença é que você não pode. Né? Mas todo o resto, o direito, né, que cobre aquela fase de transição entre a pesquisa e a lavra também pode ser dado em garantia. Só que nada é tão simples como parece, né? Então, até hoje, a ANM acha que não pode registrar garantias sobre direitos que não estejam na fase de lavra, porque a ANM entende que precisa regulamentar, né, esse novo artigo 92A. Em outras palavras, precisa alterar a resolução 90 para que ela passe a prever esses outros títulos. Eu, particularmente, discordo. Até já verbalizei isso várias vezes na ANM, mas não adiantou muito, não. Porque me parece que o 92A ele já traz todos os elementos necessários para você aplicar de imediato, né, esse dispositivo legal. E o que você precisa até que a resolução 90 seja alterada, você interpreta a resolução 90 conforme o artigo 92A, e não o contrário. Né, até por uma questão de hierarquia de normas. Né? Mas não é... O bom é que a minuta já tá no SEI, né? A minuta de resolução com essa alteração. Só que ainda não foi disponível para consulta pública. Mas Pois é. pelo menos a minuta já traz essa alteração. Para mim não tinha que ter nem minuta. Já podia estar aplicando, né, a norma. Mas, exatamente. enfim, concordo. É melhor ter uma minuta, né, e ter a consulta pública em vir ser realizada, né, para que possa ser aplicada. Adriano, você me permitiu uma dúvida pessoal que eu tenho com Vamos lá. esse tema, que seria a possibilidade de execução extrajudicial. A gente sabe que nos bens imóveis comuns, isso é extremamente permitido e até regulamentado. Mas com relação aos direitos minerários, você acha que haveria possibilidade ou pela ausência de previsão específica não é possível? Eu acho que tem possibilidade, sim, porque você tem possibilidade de execução extrajudicial para garantias em geral, né? Uhum. Então, Ou os ser um contratos... bem imóvel, né? Então, os contratos de, sei lá, de garantia sobre direitos minerários ou equipamentos e tal, todos eles permitem. Você não vai ter o constituto possessório, Uhum. né? Mas vai ter você não vai ter, o credor ele não vai ficar com o bem para si. Ele vai ter que vender o bem, vai ter que se desfazer do bem, mas não precisa ser necessariamente em juízo essa execução. Né? E os contratos de garantia, eles têm essa previsão, em geral. Né? Não só de direito minerário, mas todo contrato que eu já vi, seja contrato que o escritório preparou, seja contrato que veio de outro escritório, tem essa possibilidade de execução extrajudicial. Mas na prática, você já viu algum exemplo ou ainda fica só na... É muito difícil, né? É muito difícil primeiro porque é difícil executar uma garantia, Uhum. sobre uma garantia real. E segundo que quando vão executar, preferem executar a garantia sobre as ações da empresa. Né? O que eu acho também que seria importante seria a possibilidade de garantia fiduciária sobre os direitos minerários, porque aqui está falando só de penhor. Né? E não o 92A, mas a interpretação da ANM é de que apenas o penhor pode ser, seria o tipo de garantia permitido para direitos minerários. Né? E para fins aí, até mesmo de acesso, né, e da possibilidade do credor ficar com o bem, a propriedade fiduciária seria, me parece aqui, a garantia mais apropriada.
né, Sim, que tem mais vantagens para o credor, né? E entre elas de ser, não estar sujeito a processo de falência, né, de ser o que a gente chama, extraconcursal. exato, aquilo que a gente chama de bankruptcy remote, né? Sim, perfeito. Bom, então enquanto a gente aguarda aqui, fala, Mintas, tudo bom? Tudo ótimo. Prazer te Só ver aí. é um prazer, é tudo nosso. É a questão de liquidez também, né? Tá bem. Se você tiver um mercado que seja possível, né, garantir liquidez para esse direito minerário, ótimo, né? Mas a questão é que você não tem, ela não tem liquidez, né? Até você, essa execução, você consegue até no tempo, mas ele não vai valer nada, né? A não ser que aquele ativo em si, a operação, ela se justifique, né? Não, é verdade, concordo 100% com o que você falou. Dificilmente você vai executar uma garantia sobre direito minerário se você está falando de um projeto que tem outros ativos, né? Você precisa do pacote completo. E mesmo com o pacote completo, pode não ser tão líquido assim. Uma coisa é um projeto rodando, né, em construção, em desenvolvimento. Outra coisa é um projeto que ficou parado. Para você remobilizar tudo, né? Isso afeta a liquidez também. Mas concordo com você. Comentários ainda aqui sobre o financiamento? Não, deu um debate legal, mas pode prosseguir, Adriano. Eu tenho ainda aqui mais 3 slides para mostrar para vocês, muito rapidamente, 3 ou 4. Eu comentei que, que geralmente, né, o financiamento pode ser por equity, né, por investimento em ações, né, em títulos, em valores, em títulos mobiliários aí, ou em dívida, né, e principalmente sobre a modalidade Project Finance, porque ela mais se ajusta aí a projetos em desenvolvimento. Agora, é possível também que as empresas de mineração, elas procurem uma outra forma de obter recursos financeiros, e isso é muito particular do setor de mineração. Muitas vezes, quando você está conversando com alguém de fora do setor, essa pessoa tem até uma certa dificuldade de compreensão, né, do contrato de royalty. Eu vou falar um pouquinho do streaming também, mas o que mais me interessa aqui é o contrato de royalty. O que é o contrato de royalty? Qual que é a origem dele? Vou começar falando da origem dele aqui, depois a gente discute aqui como é que funciona o royalty, né? Mas a origem do royalty, ela pode vir pode, deixa eu refrasear, né? O contrato de royalty pode ter diferentes origens, né? O royalty, ele pode ser, às vezes, um prêmio que você paga para alguém para um geólogo, para uma empresa de pesquisa que achou um projeto. Ou pode ser, né, um bônus, né, para quando, e é muito comum isso, né, uma empresa, ela identifica uma jazida, ela faz essa parte inicial de pesquisa, define um recurso, e aí vende um projeto para um terceiro, vendeu o projeto por, sei lá, 10 milhões de dólares. E ela fala assim, olha, mas eu quero participar do sucesso do projeto, né, eu quero ter um upside, quer dizer, se o projeto for tão bom e se eu colocar em produção, eu quero receber também um prêmio, né, pelo sucesso do projeto. Então, o royalty é usado muitas vezes como esse instrumento, né, de participação no upside do projeto. Seria entre aspas, uma parcela variável do preço, né, e incerta. Então, você vai ganhar 10 milhões pelos direitos minerários, mais 1% da produção, se e quando essa produção acontecer, né. Então, pode ser também daí que surge o royalty. Às vezes eu tenho uma empresa com 2 acionistas, essa empresa tem um projeto mineral e os acionistas têm que colocar dinheiro, e um deles já não tem mais dinheiro para colocar, né? Então ele vai sendo diluído, a participação dele na empresa vai sendo reduzida, e é muito comum a conversão de uma participação muito pequena em royalty. Fala assim, olha, já que você tem menos de 10% agora das ações, faz o seguinte, me dá as suas ações, eu te dou um royalty. Que eu fico sendo o único acionista, é mais fácil de administrar tudo. E você continua participando aí
do benefício, né, que esse projeto pode trazer. Agora, para fins aqui da nossa conversa de hoje, eu queria chamar a atenção para esse último ponto aqui, né, que é um mecanismo de financiamento, né? O royalty ele pode ter essa faceta de mecanismo de financiamento. Por que eu falei que é um financiamento barato? Porque ele vai funcionar da seguinte maneira, né? Vejam que as outras hipóteses aí de origem do royalty são hipóteses em que a empresa de mineração, ou ela comprou o projeto, né, ou ela herdou o projeto, né, de um dos sócios e tal. Ela não vendeu o royalty. Né? O que eu me refiro aqui a financiamento barato é quando a empresa decide criar um royalty e oferecer esse royalty para alguém. E em contrapartida, esse alguém vai pagar por esse royalty. Então, alguém vai se dispor, né, a oferecer, sei lá, 10 milhões, 20 milhões para a empresa de mineração. A empresa vai receber aquele dinheiro e, em contrapartida, ela passa a ter a obrigação de pagar, sei lá, 1%, 2% da produção futura daquele projeto. Vejam que é um pagamento, né, um compromisso para pagar um terceiro, né, pelo um valor equivalente a um percentual da produção. Dificilmente o royalty vai ser in natura, vai ser dificilmente o royalty vai ser uma entrega de de uma parte da produção. Não vai ser uma partilha de produção. Né? Geralmente é um pagamento que é feito, né, para o dono do royalty, que é calculado com base, né, num percentual da produção. E aí, o que eu acho que é importante a gente entender é que ele é a metade do caminho entre uma dívida e um equity. Por que ele é metade do caminho entre dívida e equity? Porque não é dívida. O titular do royalty, o detentor do royalty, ele participa do risco. Ele pagou lá alguns milhões pelo royalty para a empresa de mineração, e se aquele projeto não for colocado em produção, ele perdeu aquele dinheiro. Então ele participa do risco. Mas por outro lado, aquilo não é dívida, então não está no balanço da empresa, né? E permite que a empresa se endivide depois para fazer a construção do projeto. Mas também não é equity. Então, ainda que eu vá receber 1%, 2% do valor da produção, eu não tenho o nível de ingerência na empresa de mineração que os acionistas têm. E também não tenho um compromisso de botar mais dinheiro. Né? Botei o dinheiro no momento que eu comprei o royalty. Então, por isso é que a gente fala, né, que é o meio termo aí, é o meio do caminho, né, entre dívida e equity, mas na verdade não é nenhum deles. Né? É uma obrigação, tem natureza jurídica contratual, quer dizer, aqui no Brasil não é algo que adere ao direito minerário. Se a empresa de mineração for vender o direito minerário, ela não está vendendo o contrato de royalty junto, a não ser que ela expressamente assim declare. O comprador que compra o direito minerário ele não compra o royalty junto, a não ser que o comprador expressamente declare. Então não tem natureza de direito real, tem natureza de direito contratual. E isso tem uma série de consequências, uma série de implicações. Né? Mas ele é uma forma da empresa de mineração receber um pouco um pouco de dinheiro no momento em que ela ainda não tem um conhecimento suficiente do projeto a ponto de conseguir fazer um project finance. Tá? Vai ser um dinheiro que vai ser usado muitas vezes para completar a pesquisa mineral. Né? Para que a empresa seja capaz de definir um recurso e tal, quem sabe até converter uma parte daquele recurso em reserva. Pode ter royalty em outra mais para frente? Pode, mas se a empresa ela já for capaz de contratar dívida, é improvável que ela queira contratar um royalty, mas pode acontecer. O mais comum é o royalty na fase ainda de pesquisa ou na fase ali de transição, mas antes da dívida. Né? E o resultado disso, né, é que vai chegar um momento que é muito interessante que o banco vai negociar com o detentor do royalty, né, quem é que prevalece sobre quem. É muito comum
nos casos em que, aqui no Brasil é o caso, né, em que você tem uma natureza jurídica contratual, é comum que o credor do royalty ele queira se proteger, criando garantias reais também sobre o projeto. Né, uma garantia sobre direitos minerários, né, uma garantia sobre outros bens. E aí o banco vai querer também pegar esses bens em garantia, né? Então vai ter ali uma negociação entre banco e dono do royalty. E a última coisa que eu queria comentar com relação a royalty é que esse nome, né, royalty, ele é usado e muitas vezes ele causa confusão, porque ele pode ser usado com diferentes acepções. Você pode ter um royalty privado, que é o que a gente falou até agora, o tempo todo. E você pode ter um royalty público, que é o royalty que é cobrado pelo Estado. No caso da mineração, é a CEFEM. Mas geralmente a CEFEM, cobranças como a CEFEM, são chamadas no setor de royalty também. Só que é um royalty para o Estado. Se vocês pegarem a lei do petróleo, a 9478, ela chama, né, um dos pagamentos que tem que ser feito ao Estado, ela chama expressamente de royalty. E a matriz constitucional, né, daquilo que é chamado de royalty no petróleo, é exatamente a mesma matriz daquilo que a gente chama de CEFEM na mineração. Né, então, a CEFEM é um royalty público. Né, e isso tudo que a gente conversou agora há pouco, envolvendo contratos de royalty, são royalties privados. Tá? Então é importante também não confundir. Alguma dúvida aqui com relação a royalty, pessoal? Acho que não, tá tranquilo, Adriano. Beleza. Infelizmente não é registrável na ANM. Gostaríamos muito que fosse também. Né? Então, geralmente as pessoas ou não registram, né, ou registram no RTD para fins assim, só sei lá, se um dia alguém estiver fazendo uma busca com relação à empresa e pedir uma certidão do RTD, vai ver o royalty. Ou junta no processo lá da ANM. Bom, tudo bem, você não registra, mas eu vou protocolar isso aqui de qualquer jeito, porque se alguém um dia for examinar o direito minerário querendo comprar, vai ver que existe um royalty. E aí o último instituto aqui que eu queria conversar, que eu queria abordar, perdão, é o streaming. Quem já ouviu falar de streaming? Vou fazer uma enquete aqui rápida. Quem já ouviu falar, me fala. Abre o microfone e me conta. Vamos ver quantos vão falar do streaming. 0. Olha, Adriano, eu vou falar de streaming, mas o streaming convencional. Netflix, esse tipo. Já Tem ouvi esse aí. falar sobre esse streaming aí. O streaming é no sentido de fluxo, né? Igual do Netflix, né? Igual do serviço aí de assinatura, né? O contrato de streaming, ele surgiu há mais ou menos uns 20 anos, 20, 25 anos, esse modelo, né, de streaming. Não é royalty, e também não é contrato de hedge. Como é que ele funciona? Uma empresa interessada, ela assina um contrato com a mineradora com relação a um projeto que ainda não está em produção, dizendo o seguinte: estão aqui, sei lá, 50 milhões de dólares, está aqui para você. Esses 50 milhões de dólares me dão o direito de comprar um percentual da sua produção por um preço que é menor do que o preço de mercado. Então, vamos dar um exemplo concreto. Né? Eu estou desenvolvendo um projeto de ouro. Aí, uma empresa de streaming fala assim: você está precisando de dinheiro? Toma aqui 50 milhões para você. Só que a partir de agora, a partir do momento que você assina esse contrato, eu tenho direito de comprar, sei lá, 20% da sua produção de ouro. E em vez de pagar 2 mil dólares a onça, que é mais ou menos a cotação que está agora, eu vou pagar, sei lá, 1.200. Né? Eu vou pagar 60% do valor, né? Ou menos até, 40% do valor, vou pagar 800 dólares a onça. Então, eu não estou vendendo antecipadamente, né, um percentual da produção, mas eu estou me comprometendo a vender um percentual descontado da produção.
Mas, por outro lado, eu recebi dinheiro, né, um determinado dinheiro que eu vou poder usar para fazer o desenvolvimento do meu projeto, a construção. Esse tipo de contrato é bom para quem? Para o streamer é uma maravilha. Claro que ele também participa do risco, né? Mas é uma maravilha porque se ele tiver feito uma auditoria cuidadosa no projeto, né, ele vai, e dependendo do tamanho, né, do projeto, né, da quantidade de recursos, reservas, ele vai poder comprar um bom percentual da produção com valor descontado. Adriano, o Rodrigo levantou a mão. Diga lá, Pode fazer a Rodrigo. pergunta? Por Vai lá, favor, Rodrigo. por favor. Não sei se ele está fazendo a pergunta, mas ele está com o microfone no mudo. Rodrigo, acho que você está no mudo. Ou foi por engano? Estava ouvindo no carro, esbarrou no celular. Esbarrou no celular. Bom, Adriano, Né? então pode seguir. Então, então, assim, o streaming, ele vai ser, é um valor que é pago pelo direito de comprar um percentual a preço descontado da produção. Então, para a empresa também é interessante. Primeiro, pela mesma lógica do Project Finance, né? Se eu tenho um streamer assim bem conhecido, uma Franco Nevada, Royal Gold, Resource Capital Funds, né, que são empresas super conhecidas no setor. Se algum deles se dispôs a fazer streaming no meu projeto, é um selo de qualidade no meu projeto. Tá? Então isso é interessante também. Agora, eu tenho que ter muito cuidado, porque como eu estou me comprometendo a vender um determinado percentual da minha produção futura com um preço que é abaixo do preço de mercado, que é um preço descontado, aquilo afeta, né, o modelo financeiro do meu projeto. Então, não pode ser um percentual muito grande da minha produção. Senão, na verdade, eu vou inviabilizar a minha própria produção. Por isso que eu falei aqui que geralmente é até 20%, no máximo 25%. Porque senão afeta demais a minha margem. Né? E aí os prazos, eles também são prazos longos. Às vezes você tem um limite de tempo, né? Durante 10 anos a contar do início da produção, 20 anos. Ou não, às vezes é a vida da mina. Né? E no início, coloquei aqui que no início estava mais ligado a metais preciosos, né? A ouro, prata, justamente pela natureza, né, desses metais e pelo mercado. Em outras palavras, se eu tenho direito de comprar 20% da sua produção de prata, da sua produção de ouro, eu quero comprar, com relação a esses metais, né? Eu quero comprá-los porque eu muito provavelmente vou revender, não é para ficar comigo. Eu vou revender a valor de mercado, comprei com um mega desconto, vou fazer muito dinheiro aqui. Então, os streamers já estabelecidos, eles têm, né, um histórico de serem bastante rentáveis. Agora, quando eu falo que tem se tornado mais versátil, né, principalmente em épocas aí de critical minerals, minerais de transição energética, você tem também mercados agora bem aquecidos para essas substâncias. Consequentemente, você tem streaming de cobre. Existem streamings de cobre, de outros minerais. Então, resumindo aqui tudo que eu falei, caminhando aqui para o final, esse daqui é meu último slide. Voltamos para aquela curva de Lassonde, né, que eu mostrei para vocês no início. Aqui ela está de um jeito um pouquinho diferente, porque aqui eu tentei combinar também os riscos do projeto de acordo com cada momento, né, na vida do projeto. A partir do momento em que eu tenho uma reserva, não vou dizer que eu eliminei o risco geológico, né, mas que eu reduzi significativamente aquele risco geológico. A partir do momento em que eu consigo, né, que um banco ele resolva financiar o meu projeto, eu tenho ainda o risco técnico? Claro que tenho, mas aqui já houve, né, um escrutínio do ponto de vista técnico, no nível, né, tão suficientemente elevado para que
a gente possa reduzir bastante aquele risco técnico, né? Risco financeiro, a partir do momento em que eu tenho o início da produção comercial, eu vou dizer que o risco financeiro ele foi reduzido significativamente. Claro, você pode ter risco do mercado, né? Ou seja, eu tinha feito um modelo pressupondo que o preço do ouro ficaria no mínimo, né, a 1.800 dólares a onça. E de repente houve uma depressão e o risco caiu para 1.200, o valor da onça caiu para 1.200. Esse é o risco quase que inerente ao negócio, né? É o risco mercadológico, ele vai continuar presente, mas é o que eu estou separando, né, o risco mercadológico do risco financeiro. Tá? Mas aqui eu tenho de novo, né, aquela curva de Lassonde mostrando a avaliação aqui dos projetos, também levando em conta os riscos. E quando a gente tenta sintetizar tudo aquilo que foi falado, né, com relação a mecanismos aí de financiamento, então a gente vai ter, com bastante frequência, equity no início, né, nessa fase inicial, até que você tenha ali o recurso, reserva, os investimentos vão ser preponderantemente de equity. Talvez royalty, o streaming vai, às vezes, um pouco mais à frente, mas é mais ou menos nessa fase aqui, né, em que eu já tenho um recurso, estou próximo de uma reserva, mas talvez eu não tenha ainda uma dívida, né, um project finance. O project finance vai vir aqui, e às vezes ele é combinado até com off-take. Como é que funciona essa combinação do off-take? Off-take é o contrato de fornecimento de longo prazo. Às vezes o off-taker, né, ele adianta uma parte do valor que ele pagaria pela produção, ele já adianta para ajudar também na construção do projeto. Claro que isso é um elemento de risco para o off-taker, né, mas dependendo da competição, né, por minerais, né, sei lá, lítio, até que agora tem bastante oferta, mas pegar um cobre da vida, talvez o off-taker ele esteja disposto, né, a adiantar uma parcela daquilo que ele pagaria pela produção, para bem antes da produção, para ajudar no desenvolvimento do projeto. Então, acho que eu falei um bocado aqui, né, mas acho que eu tentei sintetizar aqui diferentes formas de financiamento de projeto. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma observação. De qualquer forma, eu coloquei meus e-mails aqui, tanto do escritório como meu pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone para falar agora, ou se preferirem, podem também mandar por escrito, como preferirem. Fiquem à vontade, pessoal. Bom, mas desde já, Adriano, gostaria de agradecer. Foi uma verdadeira aula. A gente sempre fica admirado como você consegue tratar tão bem temas tão complexos, né? Enfim, a gente teve uma aula de mercado, uma aula de direito. Então, acho que o pessoal entendeu bem, mas fica muito assunto para remoer, muita complexidade, mas você conseguiu trazer isso de forma bem leve. A gente parabeniza pela exposição. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Podem ficar à vontade, mandar no chat, levantar a mão. Não, obrigado. De fato, é um tema bastante árido, né, e que não dá para a gente olhar só pelo direito. A gente tem que olhar pela parte econômica, a parte de mercado também. Sim, e daria para falar que assim, fazer um curso sobre isso, né, inteiro, né? Tentei sintetizar aqui para que vocês pudessem ter uma noção aí de como é que a coisa funciona na prática. Sim, porque no final das contas, na hora de elaborar um contrato, né, tem que ter o raciocínio econômico, não só o jurídico. Ele vai funcionar bem mais até do que o jurídico. Ele vai. Claro que o jurídico vai ser importante, porque no final das contas, caso você precise, você vai ter que executar a obrigação contratual, né? E esse contrato, mais do que talvez os contratos de compra e venda também sejam bastante complexos, mas esse daqui é super complexo e muito detalhado, porque como tem muitas variáveis ao longo da vida do projeto, a ideia é que você consiga prever no contrato todas essas variáveis, né? O que acontece se uma obrigação for descumprida, se o projeto atrasar, se a licença não sair, tudo isso vai estar, de alguma forma,
tratado no contrato. Uma espécie de matriz de riscos, né? Bom, É. agora as mãozinhas É isso aí. começaram a pipocar aqui, Adriano. Primeiro foi o Rafael Valverde. Fica à vontade, Rafael. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriano. Tudo bem? Tudo bom? Como é que vai, Rafael? Bem. Eu tenho uma dúvida a respeito dos contratos de financiamento. O senhor falou que geralmente esses contratos não são feitos com o direito, com o uso do direito brasileiro, e eles geralmente não são feitos por bancos brasileiros, né? E aí a minha dúvida é a seguinte: creio eu que certamente qualquer conflito que venha a ocorrer durante a vigência desses contratos seja resolvido através de arbitragem, né? Se resolvido através de arbitragem, geralmente tem alguma lei em específico que costuma se aplicar na confecção desses contratos, que seja preferível, tanto para procedimento quanto para o objeto do contrato? É uma ótima pergunta, Rafael, e negociar essa cláusula nesse contrato de financiamento leva um tempão. Eu acho que você tem que pensar, você tem que ter diferentes abordagens aqui, né? A primeira caso você tenha que executar o contrato, onde que você vai executar? Eu vou executar no Brasil. Então, talvez seja melhor você ter o local da sua arbitragem ser no Brasil, né, seja melhor do que ser fora do Brasil, para você não ter que passar por um processo de homologação, né, da sentença, para que a sua arbitragem seja considerada brasileira. O que não significa que o direito a ser aplicado tenha que ser direito brasileiro, né? Já vi arbitragens no Brasil em que o direito material, né, era um direito estrangeiro, que vai ser provavelmente o que vai ser escolhido aí pelos bancos. Tem mais familiaridade, mais confiança no direito estrangeiro. Então, a lei de regência do contrato de empréstimo, Project Finance, no caso do Project Finance, vai ser invariavelmente a lei estrangeira, e vai ser aplicada a lei estrangeira numa arbitragem aqui no Brasil. É muito comum usarem câmaras, né? Então, você vai ter, não sei, tem algumas câmaras que são bem famosas aqui. CCBC é uma das mais famosas, mas tem outras também, que costumam conduzir a arbitragem, né, mesmo com lei estrangeira. Agora, é muito comum também você ter um contrato de Project Finance em que você tem a figura do devedor, que é a empresa que está aqui no Brasil, né, ou o devedor pode ser a empresa mãe dela, se for uma empresa internacional, pode ser a controladora, que às vezes está lá no exterior. E aí o banco pode preferir usar a arbitragem lá de fora, né, lei, sei lá, inglesa, arbitragem na LCIA, porque ele vai, na hora de executar a sentença arbitral, ele vai executar lá fora mesmo, contra o, a empresa controladora, né, caso ela tenha sido parte do contrato, e às vezes ela é garantidora também, então executa lá fora. Então você tem algumas possibilidades aí. Perfeito, obrigado. Nada. Perfeito, obrigado, Rafael. Agora, Ariane. Pode levantar a mão. Olá, gente, boa noite, Adriano. Ótima abordagem aí dos projetos. Realmente foi de uma forma bem, até parece um projeto bem simplificado, né, pela tua explicação, entre aspas, o passo a passo e tudo mais. A minha dúvida é em relação a projetos de minerais que são menos visados, assim por dizer, sabe? Em contrapartida, por exemplo, a minerais metálicos, que a gente mais ouve falar, como ouro, enfim. Também os minerais estratégicos, que também pautam. Porque, assim, é uma situação até de caso real, né? Eu estou com um cliente que ele está tentando ver investidor para um minério que não é tão comum, né, na região. Então, assim, a gente está enfrentando diversas situações, óbvio que tem que ter a nível de contrato, enfim, financiamento de banco, essas coisas, só que a gente está enfrentando essa situação de ter que passar por todo um passo a passo de algo que eles colocam como uma situação ideal a nível dos minerais metálicos. Existe uma outra estratégia para, enfim, esses minérios que são poucos conhecidos e também têm valor de mercado mais baixo com relação a esses que são metálicos? Ou o caminho sempre vai ser o mesmo?
Não, você tem razão. Obrigado pela pergunta, Ari. Você tem razão. Esse desenho, né, que eu mostrei está mais ligado aos metálicos, metais preciosos, né, por serem projetos que demandem recursos um financiamento mais robusto, né? Então, para um financiamento aí de uma mina de, sei lá, cobre, níquel, terras raras, você está falando aí de algumas centenas de milhões de dólares. Se a gente for falar de outros minerais que não têm essa mesma demanda, né, de outros minerais que, por sua natureza, a, a operação futura não demanda tanto investimento assim, estou pensando aqui em agregado para construção civil. Tá? Então, né, areia, brita, calcário, argila, né, em que talvez o desenvolvimento e construção de uma mina não custe tanto. Nesses casos, o que eu costumo ver é ou a empresa consegue um investimento em equity, ou ela consegue um empréstimo normal sem ser o project finance, aqui no Brasil mesmo, né, e se dispõe a arcar aí com a taxa de juros que é um pouco mais elevada, né, é um dinheiro mais caro. Mas, por outro lado, o devedor consegue montar a mina mais rapidamente, né, no caso de agregado para construção civil. Então, às vezes ele tem o fôlego suficiente aí para começar a produzir mais rapidamente. Obrigada, Adriano. Também, por exemplo, assim, você citou o streaming, né? Porque assim que fala, o termo assim, que é considerado fluxo, né? O streaming, ele poderia ser, eu sei que está lá no slide até que ele é mais aplicado para ouro e prata, mas, por exemplo, ele poderia ser uma alternativa viável, ou, sei lá, o minerador tenderia a perder mais dinheiro do que o dinheiro que foi investido, a nível de comprar com um valor mais a preço menos no mercado. E eu acho que o streaming ele depende essencialmente do mercado. Então, se houver uma demanda por aquele mineral, quem tem o direito de comprar aquele mineral de uma fonte por um valor descontado, né, que é o streamer, né, ele vai ter um apetite maior, né? Se o mercado daquela substância não for um mercado tão aquecido, ele vai ter um apetite menor de topar um streaming. Então, eu acho que aí depende não só do fato a gente está falando ali de metais preciosos, né, mas do apetite de mercado para aquela substância. Então, por isso que eu falei que hoje em dia, em épocas de critical minerals, em que você tem um apetite maior para algumas substâncias, cobre, níquel menos, mas até mesmo lítio, né, que se você tem projeções aí de aumento de demanda de lítio, aquele que tem acesso a uma fonte de lítio, de um produtor de lítio, e que já tem comprometido para si, né, sei lá, 20% da produção, ele vai fazer bastante dinheiro no futuro, né? Então, nesses casos, eu acho que vai ser mais interessante para ele. Para outras substâncias, eu não me lembro de ter visto, por exemplo, streaming para minério de ferro, né, porque você tem muitas fontes de minério de ferro e você não tem uma pressão tão grande assim em termos de demanda. Pode ser até que exista, tá? Mas nunca vi. Então, acho que esse raciocínio vale para agregados, enfim, para outras substâncias, não apenas agregados, né? Mas para outras substâncias também que são mais frequentes e que você não tem uma pressão de mercado. Perfeito, obrigada, Adriano. Nada. Bom, perfeito, Adriano. Não havendo mais alguma pergunta, fiquem à vontade, ainda podem levantar a mão, escrever no chat, mas acho que é bom a gente já encaminhar para o final, né, Adriano? Olha, muito obrigado mais uma vez. Como eu disse, é um prazer enorme participar aqui do GEDMIN. Tenho maior admiração pelo grupo que vocês montaram e desenvolvem, e maior admiração pela instituição também. Então, podem contar comigo sempre que quiserem, sempre que precisarem. Claro. E mais uma vez, o convite de vocês me distingue muito, então eu fico muito honrado também. A gente agradece. A gente agradece, nós sempre temos o costume de reiterar os convites para quem passa por aqui, principalmente quando as exposições são
muito boas, como a que você fez hoje, nos ajudar a compreender não só a parte do direito, né? O nome do grupo é Grupo de Estudos em Direito Minerário, mas é importante também que nós tenhamos a noção prática de como é o raciocínio econômico, como o minerador pensa, porque isso, na verdade, é importante para qualquer profissional que atua no ramo, né? Seja um advogado, geólogo, engenheiro de minas, enfim. E como você sabe, o grupo aqui é plural, né, Adriano? Nós temos desde o estudante do primeiro ano da graduação até o engenheiro de minas, o geólogo que está há 20, 30 anos na profissão. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter aulas multidisciplinares, o aproveitamento é maior e a gente agradece por isso. Bom, eu vou passar a palavra aí para o Danilo, para a Raquel, poderem fazer as considerações também. Fica à vontade, pessoal. Eu queria só agradecer, que nem o pessoal aí no chat está falando, o Marcos também falou. É excelente aula, já veio aqui outras vezes, né? Como sempre, excelentes aulas. E agradecer mesmo a participação, convidar para as próximas. E nas próximas eu e Marcos estaremos como só convidados, que esse é nosso último semestre no GEDMIN. Então, agradecer também o pessoal aí que acompanhou a gente nesse semestre, nos últimos anos aí como coordenadores. E agora que vem os próximos, né? Queria agradecer ao Adriano pela ótima exposição. Realmente abordou diversos temas, com temas complexos, mas de uma maneira que não ficou difícil de entender o que você estava querendo passar. Então, exposição muito boa. Reiterar o convite, como os outros já disseram. Queria agradecer também ao Marcos e à Raquel pelos anos, né, de monitoria e de coordenação aqui no GEDMIN. Não só em meu nome, mas em nome também do Michael, que não pôde estar aqui, e eu tenho certeza que em nome também dos membros do GEDMIN, que a gente sabe que dá trabalho, mas no final das contas compensa esse trabalho. Compensa. Eu queria agradecer a vocês pela companhia também, né, por esse tempo agora. A gente que agradece, Danilo. Infelizmente, ciclos têm início e têm fim. Agora, eu no final da faculdade, a Raquel já formou, mas foi caridosa com a gente, continuou mais um tempinho e faz parte. Espero estar aqui, ter tempo para poder acompanhar vocês, você e o Maicon, e foi uma honra para mim estar no GEDMIN durante esses últimos 3 anos. Aprendi muito com pessoas como o Adriano, que vem aqui e contribui bastante para a nossa formação. É bom, tomara que vocês continuem essa tradição. Eu assumi de outros, estou deixando para vocês agora, e muito feliz por ter contribuído para essa história do GEDMIN, que já dura mais de 10 anos. É bom pontuar também. Não, muito legal, 10 anos é um tempo muito importante, parabéns aí, não só para os coordenadores que estão saindo, né, mas para todos que antecederam e todo mundo que faz, né, o grupo. Sim. Eu vou mandar para vocês aí os slides, esqueci de falar, mas eu vou mandar para vocês os slides aí para vocês terem. Por favor. Aquele gráfico vale a pena. Sim, claro. Certo. Perfeito. Pessoal, só um último recado, como a gente falou na última reunião, na semana passada, sei que tem pouca gente aqui que já são quase 9 horas, mas a gente vai abrir um processo seletivo para os estudantes da FMG, da Faculdade de Direito, que quiserem participar da coordenação do GEDMIN. Como o Marcos e a Raquel estão saindo, a gente vai precisar de ajuda. Uma atividade trabalhosa, mas vale muito a pena se envolver nessa área que a gente gosta tanto, né, que é o direito da mineração. Perfeito, pessoal. A gente agradece mais um final de semestre. Então, dessa vez, na última não, porque era no meio do ano, mas dessa vez eu desejo a todos um excelente final de ano, boas festas. E ano que vem estaremos aqui firme do Estudo de Direito Minerário. A Amanda levantou a mão, mas foi por engano, né, Amanda? Foi por engano. Desculpa. Bom final de ano para vocês, gente. Igualmente. Ô, Adriano, muito obrigado novamente. A gente fica na esperança de poder contar com você em uma oportunidade futura. Sinta-se à vontade, enfim, para dar opiniões, até mesmo se autoconvidar, a gente aceita. Perfeito. Adriano, muito Maravilha. Obrigado. Bom final de ano para vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Podem contar comigo nas reuniões futuras. É um prazer. Finalmente. Tchau, pessoal. Até mais. Boa noite, até mais. Valeu, Boa gente. noite, pessoal. Muito obrigado.